Caros amigos e camaradas, quero saudar-vos a todos e também todos aqueles que connosco estão neste projeto democrático e unitário da CDU. A todos aqueles que fazem da nossa coligação, com o seu empenhado trabalho, um espaço privilegiado de realização ao serviço das populações do nosso país. Concluiu-se há dias o processo de candidatura às eleições autárquicas que terão lugar no dia 26 de setembro próximo. E o que gostaria, antes de mais, de salientar é o significado e o êxito político que constitui a apresentação de candidaturas da CDU a todos os municípios do continente e da região autónoma da Madeira e a 16 dos 19 municípios da região autónoma dos Açores e a cerca de 1.639 freguesias, envolvendo cerca de 40.000 candidatos. É um volumoso número de candidaturas apresentadas, dispostas pela sua intervenção a garantir com determinação e combatividade o trabalho com vista a assegurar o progresso das suas terras e o desenvolvimento local. As candidaturas presentes em praticamente todo o território nacional confirmam a nossa coligação como uma grande força nacional com incontestável presença na vida local e com uma importante intervenção nos problemas das populações. Milhares e milhares de candidatos que traduzem a abertura e cooperação da CDU para se constituir como espaço de ação convergente de numerosos cidadãos sem partido, a agir lado a lado com os militantes do PCP, do PEV e dos ativistas da ID para a solução dos problemas das populações. Ao contrário de outros, não disfarçamos as nossas candidaturas em falsas candidaturas de independentes, onde se albergam os mais contraditórios interesses. Os candidatos da CDU dão rosto a um projeto de esquerda distintivo e transparente. O significativo êxito com que concluímos esta etapa da apresentação das candidaturas é em si sinal de um ambiente de confiança e de comprometido empenhamento de milhares de homens e mulheres com a CDU e o seu projeto. Sim, temos razões para partir com confiança para esta batalha eleitoral que agora entra na sua derradeira fase. Temos candidatos com experiência, capacidade de realização, conhecedores da realidade dos problemas e dos desafios que se colocam ao desenvolvimento deste concelho e freguesias, e temos um projeto distintivo. O reconhecido projeto da CDU assenta no trabalho, na honestidade e na competência. Uma solução e proposta alternativa clara e assumida à gestão e projetos de outras forças políticas, sejam PSD e CDS, ou dos seus sucedâneos IL e Chega, seja PS e BE. Um projeto alternativo que determina o caráter diferenciador da sua ação autárquica. Uma ação que se distingue pela dimensão democrática e participada presente na sua gestão. Distintiva pelo exercício de cargos públicos norteado pela recusa de benefícios pessoais. Distintiva pela ação que dá aos problemas sociais e pelo particular cuidado dedicado aos problemas das crianças, aos jovens, aos idosos, aos mais pobres e desfavorecidos. Pela imposição intransigente da defesa dos serviços públicos e de acesso à saúde, à educação, à cultura, à proteção social, à habitação e à mobilidade em defesa da água enquanto bem público. Pela defesa e melhoria do ambiente e salvaguarda do património histórico e natural, mas também pela valorização atribuída aos trabalhadores das autarquias locais, aos seus direitos e condições de trabalho. Somos uma força que, como nenhuma outra, defende um poder local verdadeiramente representativo das populações. Um poder local que exige um verdadeiro projeto descentralizador e não um arremedo de descentralização com o que propõe o PS e com ele negar a regionalização. Temos confiança de que é possível avançar e crescer, conquistando mais votos e mais mandatos e afirmar a CDU como força indispensável e necessária para a defesa dos mais genuínos interesses das populações. Vamos para estas eleições afirmando com convicção de que em toda a parte a CDU vale a pena. Vale a pena porque onde somos maioria, somos uma força com obra realizada
e provas dadas. Vale a pena nos concelhos e freguesias, onde a CDU é minoria, porque neles todos os dias demonstramos que somos uma presença necessária e insubstituível pelo trabalho positivo e eficaz que a CDU desenvolve quando lhes são confiadas responsabilidades, pelas propostas positivas que a CDU apresenta, pela voz que dá nas autarquias aos problemas, às aspirações e reclamações das populações. Temos mostrado que somos uma grande força realizadora e dinamizadora de soluções para os problemas do desenvolvimento local, mas também uma força com um papel determinante na defesa dos interesses dos trabalhadores, do nosso povo e do país. Somos uma força que tem um património de luta e intervenção de anos e anos de combate contra a política de direita, em defesa dos interesses dos trabalhadores, dos reformados, dos agricultores, dos pequenos e médios empresários, de todas as camadas e classes populares. Um combate que precisa também de uma CDU mais forte, para remar na direção certa e levar a bom porto um projeto de desenvolvimento nacional. Hoje está cada vez mais claro que não são só as freguesias e os concelhos deste país que ficam a ganhar com a intervenção e reforço do CDU. É o país que precisa do trabalho, da honestidade e da competência do PCP e da CDU. Assim o comprova a vida política nacional destes anos mais recentes, de intervenção dirigida à recuperação de direitos e condições de vida usurpados por ação e decisão conjunta de PS, PSD e CDS, em vários momentos e no particular acordo que fizeram com a troika estrangeira, durante as quais as forças da CDU, o PCP e o PEV assumiram uma posição determinante com a sua luta e a sua proposta, e nestes tempos de epidemia, para assegurar melhores condições de prestação de serviços de saúde e de vida de que foram atingidos por medidas injustas pelo aproveitamento que o grande capital dela fez. É essa intervenção que tem permitido nestes tempos difíceis para o nosso povo, mas tão proveitosos para os grupos económicos, como demonstram os lucros arrecadados, a suplementar distribuição de dividendos distribuídos em 2020, as adicionais transferências para os offshores, conterem minimizar uma degradação maior das condições de vida. Sim, foi com a nossa intervenção e proposta que foi possível assegurar, designadamente, o pagamento dos salários a 100% aos trabalhadores em layoff desde o princípio do ano, garantir a 1.900.000 pensionistas aumento de pensões, assegurar os apoios dirigidos aos trabalhadores independentes, sócios-gerentes, pessoas sem proteção social, entre outras. Todos temos a consciência que na sociedade portuguesa se manifestam grandes atrasos e problemas que se traduzem e manifestam em crónicos déficits estruturais, em prolongados períodos de estagnação económica, mas também acentuadas desigualdades sociais e regionais que se foram acumulando em resultado de décadas de política direita dos governos PS, PSD e CDS, e agora agravados. A dimensão dos problemas que o país enfrenta e a resposta exigida para responder, seja no plano do que resultou mais evidenciado com a epidemia, seja dos problemas de fundo que marcam a realidade socioeconómica, exigem uma política alternativa que rompa com as opções e critérios que conduziram à atual situação e que abra perspectiva para uma política capaz de assegurar o desenvolvimento económico e o progresso social. A entrevista do Primeiro-Ministro está longe de permitir identificar, quer no domínio do Orçamento do Estado para 2022, quer de outros domínios como dos salários, os direitos à legislação laboral, que essa seja a opção que o governo do PS admita fazer. O PCP bate-se decididamente para essa política alternativa e luta palmo a palmo pela defesa e avanço dos direitos e condições de vida dos trabalhadores. Problemas dos quais muitos continuam com a solução adiada porque o PS, por opção, não tem uma política que se impunha para lhe dar resposta. Temos nas mãos problemas antigos e problemas novos que resultaram da epidemia, da deliberada ação exploradora e calculista das grandes interesses económicos e financeiros que atingem severamente as condições de vida
e dos trabalhadores e as mais diversas camadas populares. Os trabalhadores são hoje cada vez mais confrontados com aumentos das práticas e pressões para a desvalorização do trabalho, das profissões, dos salários, com a desregulação dos horários, degradadas condições de segurança nos locais de trabalho, aumento da ameaça nos despedimentos coletivos. Na própria administração pública, os trabalhadores enfrentam uma situação em que os salários, as carreiras e os direitos dos trabalhadores são igualmente desvalorizados e a prometida eliminação da precariedade continua adiada. Aliás, em relação à questão da precariedade, reparamos que há uma contradição insanável no discurso de António Costa. António Costa, como secretário-geral do PS, lamenta e diz que quer combater a precariedade. O António Costa, primeiro-ministro, afinal, apresenta precisamente leis que vão piorar e aumentar a precariedade devido às propostas que aprovou com o PSD e CDS. Tem de se definir nesta contradição insanável. Se quer combater a precariedade, não é com leis injustas como aquelas que recentemente aprovou na Assembleia da República. Mas não são apenas os trabalhadores que são vítimas da situação. Outras camadas da população, as pequenas economias locais, enfrentam uma situação muito difícil. Estão nesta situação muitos micro e pequenos empresários de vários setores e muitos pequenos e médios agricultores que enfrentam grandes dificuldades e que se agravam com o aumento dos preços dos fatores de produção, como é o flagrante caso de combustíveis e da energia, em relação aos quais anunciam novos e agravados aumentos. Portugal poderia ir mais longe nos apoios sociais, ao conjunto dos setores afetados, tal como no apoio ao investimento, visando a melhoria dos serviços públicos e a dinamização da economia. Precisamos de recuperar o país, recuperar no plano social, na economia, nos domínios da saúde, da educação, da cultura, nos mais variados setores. Há muitos anúncios à volta do Programa de Recuperação e Resiliência, mas não só a concretização tarda, como está cada vez mais dirigida para o sítio errado, para os negócios e o projeto do grande capital e dos grupos económicos. As condicionalidades e opções determinadas pelas grandes potências que estão por detrás do tal plano dito de recuperação, mas mais fazem temer que uma importante parte desses recursos, os do PRR, mas também os do quadro financeiro plurianuais, constituam sobretudo transferência de recursos públicos para alimentar lucros privados dos grupos económicos nacionais e estrangeiros, que em Portugal são também financiados por esta via. São uma preocupação as cedências ao grande capital que se organizou já para tirar o máximo do proveito de fundos, que da parte do governo do PS, uma cada vez maior abertura aos seus propósitos usurpadores. Para nós é fundamental que os fundos sejam aplicados numa política integrada que vise o desenvolvimento geral do país, de cada uma das regiões, que contribua para a reconstrução do aparelho produtivo nacional, a criação de emprego, que permita diminuir a nossa dependência externa, dar uma outra dimensão ao investimento público, pondo fim aos anos de restrições e satisfazer as necessidades das populações, melhorando os serviços públicos. Sim, combater os déficits, o déficit demográfico, o déficit alimentar, o déficit energético, o déficit tecnológico. Portugal está atrasado em tudo, mas particularmente em relação ao aparelho produtivo. Hoje temos um drama em relação à nossa indústria, às nossas pescas, em relação à nossa agricultura, cada vez mais abandonadas, cada vez mais enfraquecidas, pois nós dizemos, camaradas, não é preciso perceber muito de política e de economia para perceber que um país que não produz é um país condenado e um país sem futuro. É preciso produção nacional, produzir mais e melhor aqui no nosso país para não comprar lá fora o que nos querem impingir. Mas desta realidade acumulada de antigas e novas situações, emergem muitos outros problemas a exigir outras respostas. Desde logo os problemas na área da saúde,
Neste plano tardam medidas para parte do Governo há muito identificadas de reforço do Serviço Nacional de Saúde, onde é preciso garantir o reforço de profissionais, mais médicos e outros profissionais de saúde, com a valorização das suas carreiras, dos seus salários e dotar as unidades do SNS com os equipamentos em falta. Estão aí os problemas do ambiente, agora muito falados. Sim, os problemas ambientais são reais e são graves. Na luta ambiental não há políticas neutras e o capitalismo nunca será verde. Em linha com as orientações do FMI, os sucessivos governos que têm vindo a apostar nos chamados instrumentos de mercado, na área ambiental, na fragilização das estruturas do Estado, da área do ambiente, desresponsabilizando o Estado na promoção do equilíbrio ambiental, abrindo caminho para que os recursos naturais fiquem à mercê da gula do lucro. Os problemas da poluição da Lagoa de Paramos, Barrinha, de Moris, não podem ser desligados pela perda da capacidade de estruturas públicas de fiscalizar, de monitorizar e atuar. Existe quem se aproveite do discurso catastrofista para a criação da aceitação de que os problemas ambientais se resolvem exclusivamente com recurso à tecnologia, a mecanismos financeiros e especulativos, à taxação do comportamento individual, a mercados e consumos verdes. É necessário combater a transformação de um suposto discurso ambiental numa arma para fomentar a aceitação do aumento da exploração das populações. Acreditar na ciência é exigir um processo sério, materialmente fundado e livre de amarras aos interesses do capital. É fundamental responder às necessidades da harmonização do ser humano com a natureza. Por isso é fundamental que não se legitimem mecanismos de mercantilização da natureza, não se apaguem responsabilidades do capitalismo na sua degradação, não se transfiram custos para as camadas empobrecidas e para os povos do mundo. Temos afirmado que Portugal precisa de uma viragem na política ambiental. Uma política ambiental visando a preservação do equilíbrio da natureza e dos seus sistemas ecológicos, face a novas ameaças e problemas, contribuindo para prevenir os efeitos das alterações climáticas, que garanta a democratização do acesso ao usufruto da natureza, combatendo a mercantilização do ambiente e a sua instrumentalização ideológica e política do grande capital. As soluções passam pelo reforço dos meios do Estado para desenvolver uma verdadeira política de defesa do equilíbrio da natureza. É necessário diminuir a dependência dos combustíveis fósseis com a promoção de alternativas energéticas de domínio público, promover o transporte público em detrimento de soluções que apontam para manter o paradigma do transporte individual, reduzir emissões com um normativo específico e não com a atribuição de licenças transacionáveis que potenciam a especulação e não resolvem o problema. Combater a pressão para a mercantilização da água, defender a produção local, contrariando a liberalização do comércio mundial. O PCP tem apresentado soluções nos diversos domínios que, a serem adotadas, responderiam à dimensão dos problemas nacionais, das desigualdades e injustiças que persistem. Tem sido o caso das inúmeras propostas para melhorar direitos laborais, para prolongar moratórias bancárias, defender inquilinos e pequenos e médios empresários das consequências de previsíveis incumprimentos, a proposta para fixar um regime máximo de preços de energia e combustíveis e em muitas áreas. Há opções que é preciso fazer, sob pena de se abrir caminho ao agravamento da situação. No plano da valorização do trabalho e dos trabalhadores, com o aumento geral dos salários e do salário mínimo nacional, incluindo dos salários da administração pública, no incremento do investimento público efetivo, no aumento geral das reformas, que não deixe de fora os que mais antes têm descontos, na valorização da produção nacional, no apoio à infância e aos idosos. Há alternativa, sim. O tempo é de opções que respondam aos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. É a isso que o Governo tem de responder.
O PCP determinará a sua intervenção política sempre assente no primeiro e principal compromisso com os trabalhadores e com o povo, e não com qualquer governo, com qualquer política. Caros amigos e camaradas, agora que entramos na derradeira fase desta importante batalha eleitoral, não podemos descansar. Falta pouco mais de um mês. Estamos aqui num concelho onde somos minoritários. Mas, camaradas, em maioria ou em minoria, a CDU é uma força insubstituível e indispensável para resolver problemas. Podemos dizer que, afinal, mas qual é a diferença entre vocês e os outros? Todos falam, todos têm bons cartazes, bonitos. Qual é a diferença, então, que nós sublinhamos com muita força? É que a CDU não faz apenas declarações deste ou daquele candidato. A CDU tem um projeto autárquico, um projeto sustentado na honestidade, no trabalho e na competência. Um trabalho, seja minoria, seja maioria, digno de ser registado para reforçar o próprio poder local. E é nesse sentido que nós dizemos: há outras candidaturas, há outros candidatos que até podem ter esta ou aquela ideia brilhante, só que não têm uma coisa, não têm projeto, e quando não se tem projeto, naturalmente, não pode ser responsabilizado no futuro por aquilo que faça. Com a CDU é tudo claro e transparente. Aqui estamos para resolver problemas, para contribuir para uma vida melhor da população de Espinho, na certeza de que sim é possível um Portugal mais desenvolvido. Viva a CDU!